Rede Tupi, mais calor humano. Novela, show, filme, jornalismo. Uma programação feita com carinho só pra você. Este programa da Rede Tupi foi liberado pela Censura Federal para... É quase inacreditável que há 25 anos a maioria das pessoas pensasse que ver televisão fazia mal aos olhos. Muitos temiam que o aparelho explodisse facilmente. Outros advertiam: quem tocasse o vídeo de uma TV ligada receberia uma descarga brutal e morreria eletrocutado. Muita mulher não sentava na frente do aparelho para que os artistas não olhassem suas pernas. Tempos ingênuos aqueles, quando ninguém pensava em poluição e o carnaval tinha lança-perfume. Confete, pedacinho colorido de saudade, era música obrigatória nos melhores bailes paulistanos. Um telefonema para o Rio chegava a demorar 6 horas e ainda não havia maior de 2 peças no Brasil, um país com menos de 60 milhões de habitantes e uma renda per capita de 8 cruzeiros. As pessoas ainda diziam caraminguás, botar banca e tacar o peito, quando chegou ao Brasil a primeira emissão. Caminhões carregados de equipamentos desfilaram pelas ruas de São Paulo em janeiro de 1950. Já então, algumas casas comerciais exibiam com orgulho um receptor de TV que custava 8 cruzeiros, 3 vezes mais caro que a melhor vitrola de olho mágico. Poucos sabiam direito para que servia o aparelho. 4 de julho de 50. Frei José Francisco Guadalupe Mojica, o cantor galã que Hollywood perdera para a batina franciscana, era a primeira imagem de TV no Brasil em circuito fechado, vista por 5.000 pessoas aglomeradas diante de 2 receptores. Um no saguão dos Diários Associados na rua 7 de Abril e outro na Praça Dom José Gaspar, ambos no centro da capital paulista. Estava realizado o milagre da TV. E para que ninguém caísse na descrença, a PRF3 TV Tupi Difusora continuou no ar, apresentando musicais como o de Vilma Vem Que Vem. Eres linda e quisiera, eres linda e quisiera, como el cantor de una rosa, como el cantor. Mojica havia cantado no auditório do Museu de Arte, no edifício dos Diários. 3 meses depois, os estúdios do Alto do Sumaré estavam prontos para apresentar o primeiro programa. Mas para esse primeiro programa, havia uma marcação especial. Cada um tinha o seu lugar determinado. Até as câmeras tinham o seu lugar demarcado a giz no meio do palco, neste mesmo palco onde nós estamos agora. Mas, como sempre acontece, alguma coisa de imprevisto surge no último momento. O programa ia ser feito com 2 ou 3 câmeras, não me lembro muito bem. Mas, no último momento, uma das câmeras pifou. No dia do primeiro programa, ainda eram poucos os aparelhos disponíveis na cidade. Por isso, pequenas multidões voltaram a se aglomerar diante das vitrinas para assistir o programa inaugural, apresentado pelo criador do Clube do Papai Noel, que ainda hoje acha que a televisão ainda está no começo. São só 25 anos. Uma vida jovem, a da nossa televisão. Uma vida que ainda está repleta de esperanças. E uma vida que tem, nesse grande futuro das comunicações, tem ainda muito por fazer. Aquele 18 de setembro de 1950 ficou na história, presenciada por muita gente que assistiu de pé, durante 2 horas e 40 minutos, o show TV na Taba, título do programa inaugural. Já era quase meia-noite, quando o show, iniciado com a cerimônia de bênção dos estúdios, terminou apresentando um hino. E quando chegou a hora, nós cantamos com muito orgulho o hino da televisão brasileira. Eu me lembro da primeira estrofe das letras de Guilherme de Almeida. Vingou como tudo vinga, no teu chão, Piratininga.
a cruz que Anchieta plantou. E dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. Quando terminou o primeiro programa, dos limpadores aos diretores, todos estavam muito contentes. Até que alguém lembrou que o programa do dia seguinte não tinha sido sequer começado. Felizmente estavam prontos os musicais feitos especialmente para a TV, como aquele do Estrelinha do Samba, que mais tarde teria seu próprio programa. Tem o ritmo louco, remete no corpo assim. Como se assim sabido fez um filho de mim, repetindo ao meu ouvido é deliciosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando marruba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Mas é que para fazer aquele programa, 25 anos atrás, nós não fomos somente pioneiros na televisão na América Latina, mas fomos pioneiros também numa série de programas que muitos anos depois vocês iriam assistir com Ivone De Carlo, Boris Karloff, Bela Lugosi, a série Os Monstros, né, que vocês gostaram tanto, curtiram tanto. Porém, nós, aqui na Rede Tupi de Televisão, fomos pioneiros da série Os Monstros. Vocês gostariam de saber quem eram os monstros na época? Pois é, Hebe Camargo, Aurélio Campos, nosso saudosíssimo Ribeiro Filho, Walter Forster, Homero Silva, Lolita Rodrigues. Nós formávamos os monstros, porque nós éramos praticamente as cobaias. Então, a gente vinha para o estúdio e metade dos monstros ia para o auditório para ver como é que a gente saía. Então era aquele desastre. O Índiozinho, símbolo da PRF3 TV, logo depois começou a ser visto nas casas de família, onde, até então, as crianças só pensavam na sessão zigue-zague do cinema. Foi quando surgiram os primeiros programas fixos, como o Clube dos Artistas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Brasil. Você vive ao meu lado e eu não tenho você. No fundo, eu acho que a televisão, assim como a mulher, ou nós somos assim amantes, brigamos sempre, mas estamos precisando um do outro. Eu larguei a televisão uns 3, 4 anos atrás, profissionalmente, eu não larguei amadoristicamente. Tanto que eu continuei vindo a programas, participando de programas, dedicando quase toda a verba que eu dediquei por toda a minha vida, dos cachês enormes que se ganha em televisão, a instituições filantrópicas. Uma delas, inclusive, a uma das mais importantes construções aqui de São Paulo, que é a casa do jovem artista casado e inteligente. Ignora mortis nostra. Jubileu de prata da televisão Tupi e 25 anos também de Clube dos Artistas, o programa mais antigo da televisão brasileira, não, mundial, onde nós estamos fazendo 25 anos, e o Ed Sullivan, como os senhores sabem, completou 23. Muita gente se entusiasmou com a televisão logo no seu início. Naquele mesmo ano de 1950, quando ocorria o primeiro aumento do salário mínimo após 8 anos de penúria, era muito agradável a perspectiva de assistir futebol de graça. E o futebol prometia muito.
E eu me lembro bem que eu falava do futebol, que já era locutor de futebol, e entendia que o futebol seria um espetáculo maravilhoso na televisão. E me lembro que fiz um campo sobre uma folha de Flandres, uma folha reta de folha de Flandres, desenhei o campo, uma bolinha de aço, e por baixo com um imã eu descrevi uma partida de futebol e fazia a bolinha correr até o gol. Mas, além da cobertura do futebol, Aurélio Campos ainda faria o programa O Céu é o Limite, muito importante na história da TV. O Céu é o Limite foi efetivamente marcante dentro da televisão brasileira. Ele dividiu a televisão brasileira em dois campos, antes e depois do Céu é o Limite. Me lembro bem que nós tínhamos quase 97% de audiência. Isso era uma coisa brutal. Os cinemas não funcionavam às sextas-feiras. Em janeiro de 1951, 4 meses depois da inauguração da TV Tupi, já existiam em São Paulo 375 aparelhos receptores. As antenas de TV já estavam compondo o cenário paulistano. Era um símbolo de status exibido com orgulho no alto dos telhados. Quase significava também vencer uma barreira tecnológica. Afinal, o rádio tinha só 2 botões, enquanto a TV tinha botões demais e uma antena difícil de ajustar. Por isso, quem comprasse o aparelho queria um técnico a tiracolo. Apesar das aparentes dificuldades, dia a dia, mais pessoas aderiam ao que se chamava nova forma de diversão. Depois, aquela inocente diversão transformou-se no elemento básico do atual estágio cultural da humanidade. Ao transmitir ao vivo a conquista da Lua, por exemplo, a TV demonstrou ser a forma dominante de veicular experiências e informações através de imagens e sons para o mundo inteiro, utilizando um complexo sistema de satélites de comunicação. Um grande salto para o progresso. O poder de comunicação da televisão já não é contestado, desde quando provou algumas vezes que é capaz de parar uma cidade, um país inteiro para assisti-lo. Isso aconteceu, por exemplo, no final da Copa do Mundo de 1970. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a nação. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Uma cadeia de jornais em quase todos os estados brasileiros, os diários associados. E uma rede de 25 emissoras de rádio. Estas eram as credenciais do homem que assumiu o risco de trazer a televisão para o Brasil. Assis Chateaubriand. Um homem alegre, entusiasmado, brincalhão. O irreverente Chateaubriand tornou-se figura marcante como empreendedor, político e empresário, mas sobretudo brasileiro. Com tal espírito, criou o Museu de Arte de São Paulo, foi embaixador na Inglaterra e realizou muitas campanhas, como a do Ouro para o Bem do Brasil. Mas, inegavelmente, a obra principal de Assis Chateaubriand foi a introdução da TV no Brasil, de grandes efeitos culturais, sociais e humanos, como veremos a seguir. Considerada basicamente como sistema de transmissão de sons e imagens de outras formas de expressão artística, a TV, na verdade, é também ela própria uma nova arte. Comparada aos meios de comunicação mais antigos, o teatro, o cinema e o rádio, apresenta grandes semelhanças e importantes diferenças. No Brasil, a televisão começou como filha direta do rádio,
de onde tirou, por exemplo, os artistas que faziam rádio-teatro. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Sônia Maria, Lia Borges de Aguiar, Nilton Franco, Maria Vidal, Dionísio Azevedo, Beto, Júlio Nagido, Flora Ruim, Raul Peravantini, Vida Alves, Daniela Azevedo, Norá Fontes, Manuel Inocêncio, Cidinha Leblon, Paulo Leblon, Antônio de Santos, Regis Cardoso, Milton Ribeiro, Ferreira da Silva, Luiz Mazé, Lima Duarte, Renan Alves, João Monteiro, Xisto Gomes e Anselmo do Ribeiro. Produtores, autores e diretores que criavam os programas nas rádios também fizeram suas incursões pela TV, então cheia de mistérios. Anos mais tarde, o TV de Vanguarda confirmaria que era preciso criar programas especiais para ter sucesso. E pesquisando a luz, e pesquisando texto, e pesquisando ritmo, trabalho de atores, aquelas primeiras perguntas se na televisão era válida a representação de teatro, se na televisão era válida a representação cinematográfica, se deveria se imprimir o ritmo de cinema na televisão, vice-versa. Essa foi uma fase inicial, pré-TV de Vanguarda. O TV de Vanguarda já começou, de certa forma, amadurecido. Com o TV de Vanguarda, o homem do povo passaria a apreciar em sua própria casa as grandes obras das literaturas clássica e contemporânea, então restritas a uma seleta minoria. Todo o elenco das emissoras associadas durante semanas moviçamos o espetáculo sobre o qual o crítico das Folhas disse: creio mesmo que com esta peça a nossa televisão atingiu culminâncias ainda não alcançadas até então. E do estado de São Paulo merece relevo o jogo de câmeras, de uma movimentação invulgar e de grande efeito. Desde a sequência inicial, com a objetiva atravessando o fúnebre corredor para alcançar a sala de audiências do rei, o trabalho dos fotógrafos foi magnífico. Mais recentemente, as próprias novelas se renderiam aos grandes clássicos, como foi o caso de O Machão, adaptado de A Megera Domada, de Shakespeare. Petrúcio, pela última vez, eu estou de joelho implorando para você casar comigo. Bom, já que você insiste tanto, eu caso. Mas não foi só a literatura alienígena que inspirou os novos produtores desse novo meio de comunicação. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, trouxe Monteiro Lobato para a TV. Bom, eu estou aqui porque participei do primeiro programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo porque eu interpretava a Emília, que é a própria... A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, Palhatina Equestre, Traquezista de circo, Fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de carta, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão. O teste decisivo com a novela O Direito de Nascer alcançou um êxito inesperado e revelou artistas então desconhecidos, como Mamãe Dolores. A novela O Direito de Nascer foi que trouxe toda essa gente que hoje tem na televisão, fazendo novela, fazendo atores de teatro famosos, que hoje estão fazendo novela, todo mundo faz novela hoje. O nome verdadeiro, Isaura Bruno, é muito menos conhecido que o de Mamãe Dolores. Isso também aconteceu com Hamilton Fernandes, que ficou mais conhecido como Albertinho Limonta. E também com a atriz Guilú, que trocou definitivamente seu nome para Isabel Cristina. Não é bem assim, eu não troquei o meu nome. O público trocou o meu nome. Porque nós adentrávamos nas vossas casas diariamente, durante quase um ano. E o público misturou os personagens com os atores. O mesmo aconteceu com o saudoso Hamilton Fernandes, que protagonizou conosco a novela.
após a novela, mesmo muito tempo após, ele ainda era chamado de Dr. Alberto Limonta. O direito de nascer garantiu para as novelas um berço esplêndido nas emissoras de TV. Depois dela surgiram outras novelas baseadas no cotidiano, retratando figuras típicas como a de Antônio Maria, com Sérgio Cardoso. Quando Deus quer construir um universo, começa pelo átomo. Quando Deus quer mudar o coração dos homens, coloca uma criança numa manjedoura. Pois comecemos como Ele, pelas pequeninas coisas que temos ao alcance das mãos. E todas as nossas esperanças poderão transformar-se em realidade. Beethoven, para compor a sua monumental nona sinfonia, teve que aprender arpejos. Einstein, para idealizar a sua revolucionária teoria da relatividade, precisou conhecer a tabuada. Camões, o nosso Camões, para escrever os Lusíadas, precisou decorar o abecedário. A colônia italiana, a mais numerosa em São Paulo, não poderia passar sem Nino, o italianinho, com Juca de Oliveira. Está brava comigo, não? Por causa daquela notícia do jornal, da fotografia. Posso ser sincero? Eu não gostei nada de te ver no jornal beijando a Valéria. Sim. E por causa disso, precisava me tratar do jeito que me tratou no casamento da Leonor. Eu não te fiz nada. Mas não veio falar comigo nenhuma vez. E você, por acaso, veio falar comigo? O que você queria que eu falava? Bom, se você não tinha nada para falar ontem, então também não deve ter nada para falar hoje, né? Então é melhor a gente ir embora. Espera, Bianca. Fica aí. Vamos resolver esse negócio hoje de uma vez por todas. Mas não foi só o drama que a TV herdou do teatro. Outras formas de expressão artística, como a dança e o canto, também ganharam nova projeção. A apresentação do balé Nureyev, por exemplo, alcançou 47% de audiência. Era a marca bem mais expressiva que a alcançada pelas antigas apresentações de Virginia Lani. Vai também! Vai também! Amendoim, olha o que vem vazio. Tá quentinho, amendoim, torradinho. Tá quentinho, amendoim, torradinho. Ao longo dos seus 25 anos, a TV Tupi apresentou grande número de artistas famosos. And that is why all the girls in town are you. Oh, just like me. So very close, just like me, belong to me.
Chegava-se assim a um estágio de desenvolvimento bem distante dos antigos filmes musicais feitos para a TV, como os que apresentavam a dupla Ouro e Prata. Mas televisão não foi feita só de drama e música. Cedo se entendeu a função social da informação, como veremos adiante. Nós pusemos um colega nosso sentado numa cadeira para ajuste da linearidade vertical e horizontal. Ajustamos as câmeras e em seguida pusemos num desenho especial que existe e o desenho apareceu todo torto. Depois de muito pesquisar, fomos notar que estava torta devido ao rosto do nosso companheiro, que era completamente torto. Depois dos primeiros câmeras, formaram-se os técnicos, com acentuada visão artística do trabalho. Isto se nota em uma das apresentações da série Estúdio A, onde a movimentação de câmera valorizou Cleide Iacones em Desculpe, foi engano. Precisa se levantar. Tente de novo. Se você não conseguir, terá apenas mais 3 minutos de vida. Entendeu, Leonora? Saia da cama! Você tem que sair da cama! É tudo verdade, tá ouvindo? Tudo! Eu estava desesperado. Então eu combinei que hoje à noite você... Escuta, Leonora, você está me ouvindo? Eu combinei para essa noite, você... Leonora, elefante, saia da cama! Vá até a janela, Leonora! Você quer que eu seja preso, Leonora? Leonora, pelo amor de Deus, você quer que eu seja preso, Leonora? Leonora, você está me ouvindo? Leonora, vá até a janela! Vá até a janela, grite, Leonora, grite! Você está me ouvindo, Leonora? Ele já está na porta. Na porta. Vai, Leonora! Leonora, levanta, Leonora! Vá até a janela, Leonora! Grita, Leonora, grita pra rua, Leonora! Leonora, você tá me ouvindo? Alô? Alô, Leonora, você tá aí? Leonora, responde, você tá aí, Leonora? Leonora, presta atenção, Leonora. Leonora, levanta, Leonora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Leonora. Você sabe que eu sempre gostei muito de você, Leonora. Leonora, alô, Leonora. Leonora. Alô, Leonora. Não. Leonora. Alô, Leonora. Leonora, você está me ouvindo? Alô, Leonora. Desculpe. Foi engano. O atendimento da crescente necessidade de equipamentos mais numerosos e sofisticados, de pessoal mais qualificado e de inversões cada vez maiores em novas programações só foi possível com os recursos despendidos pelos patrocinadores. No início da TV, porém, por falta de anunciantes, os intervalos de programas eram preenchidos com números de dança, como os da dançarina cubana Rajito de Sol. Bailar rumba, bam, baram, bam.
depois os primeiros comerciais filmados pela própria Tupi, que cobrava dos anunciantes o preço de custo, R$1. Sem de pé, vai sem parar, vai correndo e cilindrando, lá no meu pobre do lar. Mais um cruzeiro, lá no fundo a cilinta. Mais um companheiro para o meu pobre do lar. Mais um cruzeiro. A garota que apareceu no comercial tem hoje 26 anos e é filha do homem que montou todo o setor de cinema da Tupi. Ele era o único que entendia de filmes de 16mm em 1950. Quando estava na Rua Coimbra, na minha casa, o departamento cinematográfico da TV. Naquele tempo, eu tinha todo o equipamento necessário para poder executar os pequenos trabalhos, os primeiros trabalhos. Também lá que nós começamos a ensinar, quer dizer, criar cinegrafistas, ensinando eles filmagem, reportagem, etc. Também naquela época nós começamos a Imagem do Dia, que era telejornal daquela época, que marcava encerramento, o primeiro telejornal daquela época, que marcava o encerramento da emissora, que era às 9 horas da noite. Imagens do Dia, o primeiro telejornal da América Latina que se destacou com grandes coberturas, como a do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Causou grande impacto na população acostumada aos jornais e às rádios que não oferecem a sensação de presença. Eu nunca pensei que o meu trabalho como cinegrafista fosse me levar a tantos lugares. Conheci, filmei muita gente importante, reis, rainha, grandes artistas do cinema americano, cientistas, analfabetos, papas, bandidos. Foi sempre um trabalho muito emocionante. Nunca pensei, por exemplo, que um dia eu pudesse ser preso por causa de uma rainha. Obviamente, a rainha não ficou sabendo que Sabu foi preso. Mas isso, de fato, aconteceu. Depois de sua pomposa chegada à capital paulista, a rainha Elizabeth foi se hospedar em uma fazenda em Campinas. Sabu foi junto, e quando soube que a rainha ia nadar na piscina, se escondeu no mato para filmá-la com o auxílio de uma teleobjetiva. Mas a segurança descobriu que Sabu foi preso. Proezas jornalísticas de toda uma equipe foram premiadas com todos os troféus da época durante anos consecutivos. Como foi o caso da reportagem sobre a morte de Che Guevara, na Bolívia, um furo mundial da Tupi. O repórter Écio também ganhou todos os prêmios existentes na época, muitos deles recebidos por Calil Filho, seu mais famoso apresentador. O jornalismo, na busca de formas específicas de produção e de uma linguagem própria, a TV se situa entre preocupações por vezes antagônicas, tal como raciocinar em termos locais sem perder o seu papel de elemento de integração nacional. Em outras palavras, realizar programas que alcancem audiência tanto em São Paulo como em Quixadá, Solimões ou no Chuí. Necessário também é acompanhar a evolução cultural de um povo. No começo, a televisão fazia uma espécie de comédia que era decalcada ou era filha direta da chanchada do cinema brasileiro. A primeira tentativa de se fazer uma comédia sofisticada
com pessoas reais em situações do cotidiano, era esse programa que nós fizemos durante 10 anos, o Alô do Sura. Ah, eu vi uma coisa tão bonitinha para homem na cidade que eu não resisti. Comprei para você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um saci, meu bem. Um amor, meu bem, para você. Estrangeiro? Não, nacional. Mas é muito bonitinho, meu bem. Enfim, uma infinidade de presentes. Olha, eu acho que já o principal já está tudo comprado. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada, a não ser, naturalmente, os comes e bebes para a ceia de Natal. Meu bem, você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem. O que é? Com que dinheiro você comprou tudo isso? Aquele dinheiro estava no armário, não era para isso, meu bem? Não diga isso. Por que, meu bem? Aquele dinheiro era para pagar o aluguel desse apartamento. Eu estou 2 meses atrasado e eu separei para pagar amanhã. O aluguel? Você gastou tudo? Oh, uns 18, 19 pontos. Mas... Não. Meu bem, o que é isso? Não precisa ficar assim, meu bem. Sobrou um conto de réis, benzinho. Eu ainda economizei um conto de réis. O homem era o dono da casa e a mulher sempre colocada como a megera domada. Mas ao mesmo tempo havia uma contradição porque... do mundo que a cerca. Isso foi feito desde os tempos do velho caminhão de transmissões externas, que de há muito cedeu seu pequeno lugar aos gigantes mecânicos mais modernos, verdadeiras estações de TV ambulantes. Mas foi o pequeno caminhão que realizou as primeiras transmissões externas de futebol no Pacaembu. Também foi ele que, pela primeira vez em 1955, faria desde o estádio de Vila Belmiro, em Santos, a primeira transmissão externa de futebol vista em São Paulo. Para tornar isso possível, foi necessário abrir mata a facão e instalar retransmissores nos pontos mais altos da Serra do Mar. 4 anos depois, repetia-se o mesmo trabalho exaustivo para abrir uma linha de retransmissão do Rio até São Paulo, trazendo as imagens do jogo Brasil e Inglaterra no Maracanã. A televisão brasileira teve vários momentos em que ela se modificou completamente, modificando o gênero, a forma de seus programas. Do primeiro dia da televisão brasileira, hoje, percebe-se que a televisão evoluiu e evoluiu muito. Para não ir a tempos muito antigos, por exemplo, uma das primeiras revoluções no gênero de novela foi com o Beto Rockefeller. Beto Rockefeller inovou completamente a forma de novela. Você não sabe que eu sou como a Julieta? Eu adoro os balcões. Tá bom, então vou mandar construir um terraço especialmente para você. Onde? Tá vendo onde? Ah, já tive uma ideia genial. No Morumbi. Sabe, o meu pai tem um terreno no Morumbi, daqueles olhando para São Paulo, bem em frente ao Jockey Club. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar fazer um jardim monstro, mas bem bacana. Aí no centro do jardim, eu vou mandar construir uma torre. Sem casa e sem nada, só a torre. Quando ela estiver pronta, aí nós vamos mandar convidar todos os namorados de São Paulo para irem lá. Ai, bacana, vai ser a socialização do namoro. Total. Mas você não acha que seu pai vai brigar para ceder o terreno? Meu pai? Mas que nada, quem manda em casa sou eu. Amanhã mesmo vou falar com os Niemeyer. Outra revolução foi, por exemplo, em novela ainda, o Ídolo de Pano, que até então sempre se adaptavam livros para novelas, ou então faziam-se originais. Desta vez, foi feito um original de Teixeira Filho, e esse original foi transformado em livro. Um livro, aliás, de muito sucesso. Me dá isso aqui.
terá um futuro brilhante na prestação de serviços ao público brasileiro. Outro pioneirismo da Tupi há 3 anos foi a introdução da TV a cores. Para isso, foi preciso importar um complexo equipamento que hoje permite uma programação colorida em sua maior parte. Há 25 anos, a própria TV Tupi teve de comprar 2 aparelhos para que o público, aglomerado à volta deles, pudesse ver o que então se denominava de o milagre da televisão.